Bom sábado para todos. Estamos mais uma vez aqui na capela. É um prazer muito grande para mim passar mensagens que eu vejo que muitos estão vendo e estão tirando proveito. Hoje eu queria fazer uma mensagem para com os irmãos da leitura responsiva do Inário Adventista. A leitura responsiva 27. Hoje nossa igreja está deixando a desejar em fazer a leitura responsiva como nós sempre fizemos, que ela retrata nossa doutrina, nossa mensagem para esta última hora. Estamos negligenciando. Eu não sei por que a direção da igreja suspendeu essas leituras responsivas, e elas são essenciais para nós gravarmos todo sábado pela manhã e meditarmos antes da escola sabatina essas mensagens que estão nessas mensagens que a leitura responsiva nos traz. Então, a leitura responsiva 27, nós vamos meditar nela. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então, esse primeiro versículo nos fala que o nosso Deus vem e não guarda silêncio. Ele não vai vir em silêncio. Ele não vai vir de forma secreta. Perante ele arde um fogo devorador, e ele é justo. E ao seu redor esbraveja grande tormenta, aonde a Bíblia fala que Deus vai chegar o dia que vai trazer os seus juízos que vão atormentar os homens. E vai chegar em certos juízos que o homem vai pedir a morte e não a vai encontrar. Continuando, intima os céus lá de cima e a terra para julgar com justiça o seu povo. Congregai-vos, os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, porque estes não vão temer o juízo, porque o juiz já foi nosso advogado. Esse juiz, ele conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e nossas motivações dos nossos atos. Então, nós vamos para o juízo com a certeza de que o juiz, agora, que já foi nosso advogado, nos conhece e vai nos absolver. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Na presença do Senhor, estará toda a carne. E segundo Eclesiastes, as últimas palavras de Eclesiastes 12, diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até o que está escondida, quer seja boa, quer seja má. Congregai-vos, meus santos, porque os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça, e os povos consoantes a sua fidelidade. Então disse comigo: Deus julgará os justos e também os perversos, pois há tempo para todo propósito e para toda obra debaixo do sol. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã,
de pureza. O seu trono era chamas de fogo, que consome o pecado, consome aonde está o pecado, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o juízo. Assentou-se o tribunal. E abriram-se os livros, que estão todos os atos registrados de nossas ações, de cada um dos seres humanos. Digo-vos, pois, que toda palavra que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, ou pelas suas palavras serás condenado, porque ao que abunda o coração, fala a boca. Deu o mar os mortos que neles haviam, a morte e o além, os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, e este dia não tardará, e já chegou, já estamos no juízo, como fala em Apocalipse 14, versículo 7, com justiça por meio de um varão, que é Jesus Cristo, que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentro dos mortos. Jesus foi a primícia dos que dormem. Lá no céu nunca tinha havido morte. E Deus chama o que não foi como se já fosse. E Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou. A primeira morte do universo, que morreu e ressuscitou. E ele comprou o direito de dar o galardão àqueles que se arrependem dos seus pecados, ao qual foram enganados, que caíram, e nos promete que pelo seu sangue vai nos purificar o pecado e vai nos levar ao seio do Pai, para vivermos verdadeiramente, termos vida. E Ele nos concede o caminho. O caminho do Senhor está no santuário, como fala em Salmos 77, 13. Então, Ele é o caminho, Ele é o cordeiro que morre no pátio, Ele é o que fica entre os castiçais, como Apocalipse fala no primeiro versículo. Ele é que morreu e ressuscitou, que comprou-nos da condenação da morte eterna. E Ele nos dará vida se estivermos na verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E a verdade, em Salmo 119, 142, nos diz que a verdade é a lei de Deus com todos os seus mandamentos, sem tirar um só ponto, como fala em Tiago 10, 14. Que nós possamos, meus queridos amados, sermos verdadeiros, termos disposição, termos fé, que o Senhor vai nos purificar dos nossos pecados e vai nos levar para termos verdadeiramente vida. Porque aqui nesta terra, enquanto estivermos com vida, nós ainda temos carne pecaminosa, mas podemos estar na carne pecaminosa e vencermos as tentações pelo poder do sangue de Jesus. Com essa meditação pequena, muito curta, nós venhamos nos render, olhar para a cruz, ver o sacrifício de Jesus, mentalizar ele no Getsemane, com gotas de sangue, tendo que decidir sofrer os escárnios, a vergonha, para nos salvar. E quando nós estivermos sendo tentados a transgredir em um só ponto, que seja, porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito.
nós olhemos para o sacrifício de Jesus e por amor àquele sacrifício que Ele fez de se expor a tantos sofrimentos e vergonha, nós rejeitarmos o caminho da transgressão da lei moral de Deus. Porque o homem, ele só tem moral quando ele guarda os mandamentos de Deus e todos os mandamentos de Deus. Ele é fiel ao que Deus fala. Ele acredita que os planos de Deus é o melhor para ele. E assim, aqueles que são fiéis ao Senhor vão herdar a vida eterna. O fiel obedece, como temos até um hino que fala. O fiel obedece. É o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Que Deus possa nos abençoar neste dia de santificação e estendermos essa santificação pela semana que se segue. E que o Senhor venha nos ajudar a estarmos no seu favor. É o meu desejo e a minha oração. Amém.